irmãos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui trazendo o estudo para vocês, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E antes de começar o estudo, como o Júnior esqueceu ontem, vou aproveitar agora. O professor do Júnior no seminário escreveu esse livro aqui, ó, Missão Primordial, os Fundamentos da Missão em Gênesis. Aí o professor dele pediu para a gente trazer, para caso alguém queira comprar, tá bom? É R$30 e não tem frete. Uma coisa importante antes de a gente entrar no estudo propriamente dito, uma coisa que o Júnior falou ontem no estudo, que é muito verdade, que eu quero que vocês se concentrem nisso para ler a Bíblia comigo aqui, é que toda a Bíblia fala sobre Deus. E para a gente entender como Deus quer que a gente seja como igreja, a gente tem que aprender quem Deus é. Então, quando a gente estudar a Bíblia e ler aqui os versículos, né, tentar entender o que Deus quer nos ensinar com isso, sempre Deus quer nos ensinar quem Ele é. E através de quem Ele é, a gente vai entender quem Deus quer que a gente seja, certo? Então, vamos lá. Vamos lá? Não tá ligado. Sou iniciante ainda, então. Opa. Aí. O título do estudo de hoje é Problemas e Perseguição. Então, a primeira parte a gente vai falar do problema e a segunda parte sobre a perseguição. Então, o nosso capítulo é o capítulo 5, certo? Opa, desculpa. Mas antes de a gente ler o capítulo 5, eu quero relembrar vocês dos capítulos anteriores de forma rápida, só para a gente se contextualizar aqui, tá bom? Aqui no Atos 1, a gente vê que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e Jesus deu a promessa que o Espírito Santo desceria sobre o povo, certo? No capítulo 2, a gente vê essa promessa sendo cumprida, né? E o povo recebe o Espírito Santo, Pedro começa a pregar o Evangelho, 3.000 pessoas são batizadas e acreditam no Evangelho. Em seguida, Pedro e João faz um milagre, né, de curar o coxo, e Pedro prega novamente. E por conta desses acontecimentos, começa a ter a oposição, né, com relação aos apóstolos. Então, no capítulo de ontem, a gente viu que Pedro e João foram presos, e até esse momento havia uma oposição. Os líderes religiosos prenderam Pedro, questionaram os apóstolos sobre o que eles estavam pregando e ameaçaram eles. Mas aqui, nos versículos do capítulo 4, eles não fizeram nada com os apóstolos, não bateram neles ou deixaram eles presos, porque eles ficaram receosos com o povo, porque pensem só, creram 3.000 pessoas e depois foi para 5.000. Então o povo estava gostando, né, assim, aquela turma ali, então eles ficaram receosos de fazer alguma coisa. Então, de início, eles ameaçam os apóstolos, acreditando que talvez aquela ameaça fosse suficiente para fazer com que os apóstolos não pregassem mais. Só que, no decorrer aqui do capítulo 4, a gente vê que quando os apóstolos são soltos, eles vão até o povo e o povo começa a orar a Deus. E como o Júnior falou ontem, né, em vez do povo pedir por livramento, o povo pede para que Deus dê mais coragem para que eles pudessem continuar pregando, certo? Então, é esse o contexto que vai vir o nosso capítulo. Eu quero que vocês abram, antes de a gente ler o capítulo 5, eu quero que vocês leiam comigo o finalzinho do capítulo 4, porque ele é muito importante para a gente entender o 5, tá bom? Capítulo 4, versículo do 34 ao 37. Depois a gente passa. Aqui, vamos ler. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça,
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o que a gente vê até aqui é que a igreja ela tinha tudo em comum, né? Então, uns cuidavam das necessidades dos outros, né? A igreja sempre estava unida em oração. E até aqui o momento, pensem comigo, não dá a impressão que a igreja é perfeita? Sim, tipo assim, a gente olha para nós, né? Aí a gente olha para a igreja de Atos e a gente fala assim, nossa, que igreja perfeita, quero ser como essa igreja. E realmente nós devemos procurar ser como essa igreja. Mas dá a impressão que é como se a igreja não tivesse problemas, não dá até então? Sim, eles tinham dificuldades, um ajudava o outro, eles estavam sempre orando. Mas a gente tem que lembrar que desde que o pecado está no mundo, todos nós somos pecadores. Então, aquela igreja que tinha o poder do Espírito Santo também tinha dificuldades, também tinha pecados. E eu acredito, né, que Deus quis nos revelar no capítulo 5 um problema que a igreja enfrentou, justamente para que a gente aprenda não só com as coisas maravilhosas que aquela igreja tinha, mas também com um problema que ela enfrentou. Porque provavelmente eles tiveram outras dificuldades, mas Deus nos quis revelar essa daqui. Então, por que Deus quis revelar essa daqui em específica, né? Então, a gente tem que pensar, tentar entender o que Deus quer que a gente aprenda com esse problema, entre aspas, né? Então, aqui no nosso capítulo 5 que a gente vai ler, Deus nos deixou o exemplo de Ananias e Safira para que a gente aprenda quem Deus é e sobre como devemos viver como povo de Deus. Né? Não há igreja perfeita, né? Desde que Deus criou o mundo e o homem pecou. Nós somos homens pecadores que dependem da obra perfeita de Cristo, né? Não das nossas próprias obras. Então, agora no capítulo 5, a gente vai entender o que estava acontecendo. Então, é como se os textos de Atos veio explicando o que estava acontecendo, e os apóstolos estavam sendo perseguidos. Aí a Bíblia traz como essa igreja caminhava bem, e como eles caminhavam como uma comunidade unida. E agora, Lucas traz para nós o relato de um problema que aconteceu naquele meio, certo? Então, eu quero que vocês abram aí para a gente ler. Então, a gente vai ver, né, os acontecimentos e o contexto em que a igreja estava inserida, a gente já viu. E a gente também já leu como que era a comunidade cristã. Então, um dos propósitos de Deus ao nos fazer conhecer a história de Ananias e Safira é para que aprendamos sobre quem ele é e sobre como devemos viver como povo. Aí, vamos ler o... Não apareceu o título ali? Acho que é o próximo. Sou iniciante, gente, tenha paciência. Vamos ler, então. Eu vou ler sozinha e depois, durante o estudo, eu peço para vocês lerem algumas coisas comigo, tá? É do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentastes no seu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta
os pés dos que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Então, nosso primeiro ponto é o versículo 1 e 2. A gente vai ver aqui que o acordo de Ananias e Safira na venda da propriedade, o acordo de Ananias e Safira na retenção do valor da venda e a entrega do valor aos apóstolos e o pecado da mentira. O que a gente vê aqui, que a gente tem que entender, é que os cristãos vendiam as suas posses e davam os valores aos apóstolos para que a igreja cuidasse dos necessitados, certo? Lembrem que se juntaram à igreja 5 mil pessoas. Então, existia uma necessidade ali para ser suprida. Só que uma coisa que tem que ficar claro para nós, e que depois a gente vai ver mais adiante que Pedro explica isso para Ananias, é que ninguém era obrigado a vender a sua propriedade. O Júnior falou ontem uma palavra que eu até guardei para lembrar aqui, é que eles faziam isso de forma voluntária. Então, tipo assim, eu tenho um terreno, eu quero vender ele e eu quero dar 100% do valor para os apóstolos ajudarem a igreja, certo? Só que, se a pessoa não quisesse vender, tudo bem. E se a pessoa quisesse vender e dar só 50% do valor, tudo bem também. Então, não tinha obrigatoriedade em qual valor deveria ser dado, certo? Então, qual que foi o problema aqui? A gente viu que Ananias e Safira, eles eram casados, certo? E eles entraram em acordo em vender uma propriedade. Até aí está tudo bem, né? Eles não pecaram em vender uma propriedade. Só que o que acontece foi que eles também entraram em acordo em ficar com uma parte da venda. Até aí, tudo bem, né? Eu expliquei que tudo bem eles ficarem com uma parte da venda. O problema foi que, quando Ananias foi levar a oferta para os apóstolos, ele levou um tanto, né, vamos dizer, uma parte do valor, e ele falou que ele estava entregando todo o valor. Ele mentiu. Esse foi o erro. Então, aqui que a gente pode entender de primeiro momento que o problema aqui não é o dinheiro, não é quanto ele deu, mas o fato dele ter mentido, porque ele reteve um valor e falou que tinha dado tudo. E aqui a gente viu que Ananias e Safira, eles concordaram com isso. Qual casal da Bíblia, crianças, que concordaram em desobedecer a Deus? Quem? Ananias e Safira, isso. Qual outro casal da Bíblia? Adão e Eva, muito bem, Safira. Então, Adão e Eva também fizeram isso. Eles concordaram no pecado, né? Ananias e Safira estavam fazendo isso também. Então, eles entregaram o valor ao apóstolo, e aqui o pecado que a gente vê é o pecado da mentira. Agora, a gente continuando, a gente vai... Passa aí para mim, Jefferson. Aí, Vitor, obrigado. Então, agora, o nosso segundo ponto aqui é dos versículos 3 ao 11, onde a gente vai ver a mentira contra o Espírito Santo e a justiça de Deus por conta desse pecado. Então, a gente vai ver aqui, entender um pouco, a mentira contra o Espírito Santo é eles reterem para si parte do valor e disserem que estavam entregando todo o valor. A justiça de Deus ao castigá-los, tirando-lhes a vida, e o temor do povo diante do acontecido. Então, nesse segundo caso,
a gente vê qual que foi a consequência do pecado deles, né? Eu quero que vocês olhem comigo o versículo 3. Vamos ler, então. Vocês podem ler comigo o versículo 3? Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aqui, né, ele fala de Satanás. Por que encheu Satanás teu coração? E a gente tem que entender que o pecado não foi de Satanás. Não foi culpa de Satanás, não foi Satanás que pecou aqui. Foi Ananias. Mas o que a gente tem que entender é que Satanás tentou Ananias. Satanás colocou no coração de Ananias o desejo de pecar contra o Senhor. Eu quero que vocês abram comigo Tiago. Tiago 1, 14. Tiago 1, 14. Vamos ler juntos? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a culpa do nosso pecado é do nosso próprio coração. É claro que Satanás tem a ver com isso, né? Ele nos tenta. E aqui num comentário bíblico fala assim, que Satanás sugeriu, instigou Ananias a pecar, mas o ato de pecar foi do próprio Ananias, porque é o nosso coração, né, que é pecador, como a gente leu aqui em Tiago. Em seguida, Pedro diz a Ananias que ele não mentiu aos homens, mas a Deus. Vamos voltar lá no texto. E eu vou ler o versículo 4, tá bom? Conservando-o porventura não seria seu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Lembra que eu falei que Pedro ia explicar depois? Que Pedro está falando aquilo que eu tinha explicado. Olha, era seu terreno. Você não precisava ter feito isso. Por que você foi mentir? Né? Você não precisava ter feito isso. E aqui Pedro esclarece, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. O pecado de Ananias e de Safira, porque a gente vai ver que ela concordou mais para frente, e agiu juntamente com o seu marido, o pecado deles foi mentir a Deus. Eles entregaram o valor como se fosse o valor total, sendo que eles ficaram com uma parte para eles. Né? Aqui é algo muito interessante que a gente pode já tentar aplicar para a nossa vida. Pensem comigo. Aqui nos versículos do final do capítulo 4, que a gente leu no começo, fala que todos ajudavam uns aos outros e tudo mais. Então, muitas pessoas na igreja faziam isso. E a Bíblia vem e nos traz um exemplo específico de alguém que fez isso. José, certo? José que tem o sobrenome de Barnabé. José vendeu uma propriedade e ele deu dinheiro para os apóstolos. Aí, o que acontece? Ananias e Safira foram fazer isso também. E o que a gente viu aqui? Que Ananias, eles quiseram aparentar que eram generosos, mas na realidade eles não eram. Agiram com mentira e falsidade, e provavelmente os seus corações cobiçavam riquezas. E aqui é algo muito grave, eles fingiram estar sendo inspirados pelo Espírito Santo no ato de entregar a oferta. Então eles estavam enganando a igreja, e tentando enganar o próprio Espírito Santo, porque os apóstolos não tinham o Espírito. Então, eles sabiam disso. Então, ao entregar um valor errado, mentiroso para os apóstolos, eles estavam até mesmo achando que poderiam enganar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam mentindo. Então, é algo muito sério. E a questão aqui não é o dinheiro, mas é a intenção do coração deles ao fazer isso. Eles queriam ser reconhecidos pela igreja, aplaudidos. Eles não foram verdadeiros, mas mentirosos. Eles assumiram uma aparência de piedade, tipo assim, José foi lá e deu valor, Então, olha como eu também sou santa, piedosa, olha como eu também dou o valor total da minha venda. Então, é como se eles quisessem ser reconhecidos pela igreja, aplaudidos. Assumiram uma aparência de piedade que eles não tinham. E eles acharam que podiam enganar os apóstolos
e o Espírito Santo. E aqui a gente pode pensar em nós. Quantas vezes a gente quer aparentar para as outras pessoas que a gente é santo, piedoso, e na verdade, não. Né? Como a gente acha que pode enganar a Deus. Tantas vezes a gente faz algo na igreja para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Para que as pessoas reconheçam, falam, olha, Daniela chegou aqui e varreu a igreja. Às vezes a intenção da gente em servir a igreja e a Deus não é por servir a Deus, mas para que a gente seja reconhecido, para que a gente seja comparado e seja falar, a Daniela também faz isso. E isso foi o que Ananias e Safira fizeram. A gente tem que ter cuidado com a aparência de santidade, a aparência de santidade e piedade. Nós cristãos devemos prezar pela verdade e pela santidade, mais do que pela nossa reputação. A gente deve refletir a imagem de Deus como cristãos, e Deus é verdade. Lembra que eu falei no começo que a gente deveria tentar focar em quem Deus é ao ler a Bíblia? Então aqui a gente já vê um atributo de Deus. Deus é verdade. Então a igreja deve refletir quem Deus é, sendo verdade também. E aqui a gente tem que pensar, para quê e por que nós servimos a igreja? Para as pessoas verem o quanto a gente é piedoso e crente, para que a gente seja reconhecido. E a gente tem que ter cuidado com a intenção dos nossos corações ao servir a Deus. A gente tem que pensar, quem Deus é? O que Deus exige de nós para que a gente apresente a Ele? As coisas não são do nosso jeito, não podemos enganar a Deus sobre a nossa santidade. Deus vê. E Ananias e Safira acharam que eles poderiam enganar a Deus, mas Deus vê tudo. Não existe nada oculto na nossa vida que Deus não esteja vendo. Então, o que a gente precisa é sermos verdadeiros. Pensar assim, Deus, eu não estou com vontade de servir ao Senhor, mas me dê essa vontade. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos reconhecer os nossos pecados, confessar eles a Deus e falar, Deus, me ajude, porque eu não estou querendo fazer isso. Ao invés de nós aparentarmos ser uma coisa que não somos, devemos ser verdadeiros e buscar de Deus essa ajuda. Né? Aqui, após Ananias, Pedro falar essas coisas a Ananias, que foi o próprio Espírito Santo que revelou, fala assim que Ananias ouviu essa palavra e expirou. A palavra expirou significa morreu. Então, Ananias morreu depois desse momento. E fala que grande temor vieram sobre a vida de todos. Aqui a gente pode entender que a ação feita, Ananias morreu, não foi Pedro que matou Ananias, não foi Pedro que declarou, morre e você morreu. Mas foi o próprio Espírito Santo, porque o pecado de Ananias foi contra o Espírito. E foi o próprio Espírito de Deus que trouxe o julgamento para ele, fazendo dessa forma. E aí, aqui, gostaria de pensar algo com vocês. Quando a gente escuta que Ananias pecou e mentiu, e é forte essa palavra, mas é verdade, que Deus tirou a vida dele pelo pecado dele, matou ele, Deus. Trouxe o julgamento e tirou a vida de Ananias. Isso não traz uma estranheza para a gente, muitas vezes? A gente pensar dessa forma, pensar assim, talvez a gente esteja pensando assim, nossa, mas Ananias mentiu e Deus matou ele, mas outras pessoas também pecaram, por que Deus não fez dessa forma? Quando a gente pensa que Deus foi severo demais em fazer tal coisa, quando a gente vê na Bíblia Deus fazendo uma coisa que, assim, às vezes assusta ou parece ser severa demais, isso é um problema. Por que é um problema? Porque quando isso acontece, mostra que nós perdemos a noção da perfeição, da santidade e da pureza de Deus. E isso faz com que, quando a gente perde de ver quem Deus é, mostra que a gente não sabe a seriedade do nosso pecado. Porque todos nós merecemos a ira de Deus. Todos nós merecemos o que Deus deu para Ananias. Então, nós temos que pensar que Deus é santo, perfeito, e todo pecado merece a justiça de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que mandou Jesus para nos resgatar.
Mas quando nós vemos Deus trazendo juízo e julgamento sobre algumas pessoas na Bíblia, isso deve não nos trazer, nossa, tipo, Deus fez isso. Mas se a gente está pensando assim, é porque a gente está conhecendo pouco de Deus. Porque Deus é santo e puro e perfeito. E a gente tem que entender qual que é a seriedade do nosso pecado. O Sproul, ele escreveu essa frase aqui, que está lá no livro que a gente está usando para a base do acampamento. Eu vou ler para vocês. Quando entendermos o caráter de Deus, quando aprendemos algo de sua santidade, começamos a compreender o caráter radical de nosso pecado e de nossa desesperança. Pecadores desvalidos só podem sobreviver pela graça. Nossa força é, em si mesmo, inútil. Somos espiritualmente impotentes sem o auxílio de um Deus misericordioso. Talvez não gostemos de dar atenção à ira e à justiça de Deus, mas enquanto não nos voltarmos para esses aspectos da natureza de Deus, jamais reconheceremos o que foi realizado em nosso favor pela graça. Se nós não sabemos o quão pecadores nós somos e quanto Deus é santo e perfeito, a gente vai saber pouco da graça. Porque se a gente acha que a gente é merecedor e Deus nos mandou Jesus, olha, eu merecia Jesus. Mas se a gente sabe que a gente não merecia nada e que Deus é perfeito, a graça se torna algo muito mais maravilhoso para nós. Então, ao lermos sobre a vontade de Deus em tirar a vida de Ananias, a gente não deve questionar a Deus, mas a gente deve confiar que Deus é perfeito, né? Depois desses acontecimentos, a Bíblia fala que veio um grande temor sobre as pessoas. Elas temeram por seus pecados. E diante da santidade e da justiça de Deus, a gente tem que temer também. A gente viu que Deus é verdade, a gente viu que Deus é santo, que Deus, né, o atributo de Deus também é a ira, né? E aqui eu queria destacar existem milhões de propósitos de Deus com isso, né? Com certeza, que acho que a gente nem vai saber todos. Mas eu quis trazer dois, para que a gente, né, pense um pouquinho. O propósito de Deus no castigo dado a Ananias e Safira. Um dos propósitos desse castigo era preservar a honra do Espírito Santo que fora recentemente derramado sobre os apóstolos para estabelecer o reino de Deus. Então, o que estava em jogo aqui era o nome de Deus, porque o Espírito Santo tinha vindo sobre o povo. Se Deus permitisse que isso continuasse, era o nome de Deus, do Espírito Santo de Deus que estava em jogo. E aqui era o momento que a igreja estava expandindo, né, dispersando. Então, isso não poderia acontecer. E, além disso, também tinha o propósito de intimidar as pessoas igualmente presunçosas. Ou seja, Deus também queria ensinar que outras pessoas não deveriam agir como Ananias e Safira agiram aqui, né? Então, Deus queria ensinar para a igreja que o Espírito Santo não é só consolador, mas que o Espírito Santo também é Deus, que é santo e que tem ira sobre o pecado. Então, Deus queria trazer um temor sobre as pessoas também, certo? Agora nós vamos para o nosso terceiro ponto. Certo. Então, vamos aqui. Nós vemos, então, isso, vamos aqui. Versículo 8, antes de a gente entrar aqui no terceiro ponto, só para a gente, né, lembrar disso. Que a esposa de Ananias, ela não sabia que Ananias tinha morrido. E ela foi até os apóstolos. Então, Pedro se dirigiu a ela, e já sabendo da mentira, Pedro fala assim: Safira, você vendeu com Ananias o terreno por tal valor? Ela falou sim, e não era verdade. Então, ela também, né, mentiu ao Espírito Santo, e aconteceu com ela a mesma coisa que com Ananias. Ela também morreu. Então, tudo que nós falamos sobre o pecado da mentira aqui é referente a eles dois, Ananias e Safira, né? O texto só continua explicando qual foi o momento que isso aconteceu com ela. Aqui a gente vê que Deus não permitiu que a mentira e a hipocrisia se desenvolvesse dentro da igreja.
E agora a igreja continuava a crescer. Então, nos versículos 12 a 16, a gente vê que é como se voltasse ao texto que estava sido transcorrido nos capítulos anteriores, né? Volta a falar que os discípulos continuaram, os apóstolos continuaram fazendo prodígios e maravilhas, né? E curando no nome de Jesus. Aqui no versículo 12, no versículo 12, fala que eles voltam a um cenário conhecido, que é o Pórtico de Salomão, que ficava junto à Porta Formosa, onde Pedro curou o aleijado. Vocês lembram, né, que o Cris falou sobre esse texto. Só que o que estava acontecendo ali é que, por conta dos prodígios e maravilhas que os apóstolos continuaram a fazer, começou a aumentar a tensão política naquele momento, que era a questão da liderança judaica. Naquela época, né, Roma e os judeus, eles eram meio juntos ali na perseguição, né, contra a igreja. Mas no momento aqui a gente vê que são eles que perseguem os apóstolos. Aqui no versículo 14, vejam comigo, que a igreja continuava a crescer. A igreja continuava a crescer. E a notícia que o aleijado tinha sido curado, se espalhava. E aí a gente vê os enfermos se aproximando dos apóstolos para também receber a cura. Aqui no texto fala que o ocorrido com Ananias e Safira fez com que os sinceros, pessoas que, né, reconheciam a Deus, eles se aproximassem mais ainda do evangelho, que eles fossem mais fiéis. Então, Deus ter tirado a vida de Ananias e Safira não espantou os crentes verdadeiros, fez com que eles temessem mais a Deus. Quem se afastou foi as pessoas que queriam seguir a Jesus, mas de longe. E isso a gente tem que ter cuidado também, porque o Júnior falou isso ontem. Se nós somos servos de Deus, nós amamos a igreja. Se nós estamos longe da igreja, a gente é como esse povo aqui, ó, que gostava da cura, estava ali por perto, ouvindo as pregações, mas não se unia junto com o povo. Eles não estavam aqui nessa união. Eles tinham medo de ser perseguidos, eles tinham medo de se envolver. Então, a gente tem que prestar atenção. Quem nós somos como servos de Deus, né? Então, olhando o cenário naquele momento, as coisas não eram favoráveis para o crescimento da igreja. Havia tensão política sobre a situação no momento. Os apóstolos tinham sido ameaçados. Eles estavam começando a sofrer grandes oposições dos líderes e religiosos. E, além disso, depois do acontecimento com Ananias e Safira, muitas pessoas ficaram temerosas de se juntarem com os cristãos. Mas a Bíblia fala que, apesar de tudo isso, a igreja continuava a crescer, continuava mais firme, mais forte. E aí eu queria que a gente pensasse também aqui no nosso contexto atual. Às vezes a gente tem a ideia que, assim, a pandemia. Nossa, a pandemia acabou com a igreja. Nossa, a pandemia fez tantos cristãos se afastarem. Olha, a igreja antes tinha tantos membros, agora tem tantos. E às vezes isso traz desânimo para o nosso coração. Mas a gente tem que lembrar. Olha esse exemplo. Apesar de todos os conflitos que existiam na época, a igreja continuava a crescer e continuava forte. E vocês sabem por quê? Porque vocês lembram quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Então, o povo de Deus nunca vai sucumbir. Pode vir 5.000 pandemia, pode acontecer o que for, o povo fiel de Deus vai estar com Deus ainda. Então, isso tem que trazer alegria ao nosso coração. A gente não pode olhar para a igreja, nossa, a pandemia, as pessoas não estão vindo na igreja. É claro que isso traz tristeza, mas a gente tem que se animar e pensar que o nosso trabalho continua, de continuar pregando o evangelho e crer que é o Senhor quem traz as pessoas que Ele quer que sejam chamadas. E agora, eu quero que vocês lembrem comigo de uma promessa de Deus, e eu quero que a gente se apegue a ela. Quem nós somos como igreja? Espera aí que eu já volto nessa parte. Quero que todos nós leamos esse texto juntos. Espera aí, deixa eu só pôr o texto bíblico. Aí. 1 Pedro 2, 9 e 10. Essa é a igreja aí, ó.
Vamos ler juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos esse povo, o povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, não importa o que aconteça, não importa o contexto que nós estejamos, nós temos que continuar e orar que Deus nos dê intrepidez, coragem para pregar o evangelho. Aqui o que a gente vê é que a igreja, uma das coisas que vai se repetindo no livro de Atos, é que a igreja sempre orava juntas. E aí eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando assim que tantas vezes a gente está numa reunião de oração, ou sei lá, em algum momento que alguém vai orar. E a pessoa começa a demorar na oração, a gente fica incomodado, tipo, nossa, não acaba logo. Tipo, nossa, faz 10 minutos que essa pessoa está orando e não termina, nossa. Então, a gente tem que pensar, tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Como assim a gente fica incomodado com a pessoa estar orando ali e a gente fica, nossa, tem que terminar logo porque eu tenho que... Não! A gente tem que pensar que a vontade de Deus é que a gente seja uma igreja unida em oração. E não há poder do Espírito Santo se nós não formos uma igreja que ora. Não há poder do Espírito Santo. Nós precisamos repensar o que é ser igreja. A gente tem que olhar a igreja primitiva e sermos como ela, unidos, orando, ajudando uns aos outros. E aqui eu queria destacar uma frase. Se você não se envolve com a igreja, não serve a igreja, talvez você não seja um discípulo de Jesus. Porque vocês já pararam para pensar que desde que Deus criou o mundo, Deus separou um povo para ele? A igreja de Deus não surgiu em Atos. A igreja de Deus surgiu quando Deus criou o homem. Lá surgiu a igreja. Aqui nós vemos a igreja primitiva, né, os cristãos iniciando. Mas Deus tem um povo escolhido desde sempre. Então, se você não tem desejo de estar com o povo e servir a igreja, você tem que pensar sobre isso. Porque Deus ama a igreja. E nós devemos amar a igreja também. Né? Precisamos repensar essas coisas, né? Nos arrepender. Nós precisamos, como aqui aconteceu com Ananias e Safira, nós precisamos não ter a aparência de pessoas perfeitas, que não pecam e tal. Não, precisamos ser verdadeiros. Se nós temos dificuldades, tudo bem. Mas a questão é, o crente, ele peca, mas ele se arrepende e ele volta. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, sermos uma igreja verdadeira, santa, que conhece a Deus e que não se desanima pelos acontecimentos, mas que continua a pregar o evangelho. E uma coisa que, né, eu queria trazer, que algumas pessoas já trouxeram, o Júnior também, é que com a pandemia, eu acho que a gente perdeu um pouco do sentido do que é cultuar a Deus. Né? E talvez a gente perdeu isso porque a gente nem sabe o que significa isso. Porque você está na sua casa, ligar a sua televisão e assistir o culto, isso não é o culto. O culto é você estar com o povo de Deus, reunido, cultuando ao Senhor. É essa a vontade de Deus desde sempre, um povo unido. É claro que não quer dizer que aconteceu alguma coisa, você não pode ir na igreja. E aí, para não perder de ouvir a palavra, você vai ligar a TV para escutar, tudo bem. Mas não que isso seja uma regra, ou que a gente ache que isso é cultuar a Deus. Que a gente entenda que é como a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, e não como nós achamos. E que Deus possa nos abençoar para que nós possamos ser uma igreja que caminha como o Senhor, e que a gente entenda que é uma igreja essencial. Bom, que Deus nos abençoe.